1h37. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Você já voltou do Rio, Vera? Não, tô... Não passei pelo aeroporto ainda, não, né? cara. Tá bom. A gente ia querer um testemunho. Só pra saber. Mas você acha que se a Vera tivesse visto alguma coisa assim, ela já não tinha contado pra gente? Já não tinha mandado no grupo. Pois é. Mas foi divertido, o cara engraçadinho, né? Bem que a Letícia falou, Vera, vamos exibir uma notícia de última hora que não tem nada a ver com política. Vera Magalhães, Vera continua no Rio. Vera, seguinte, a pesquisa, hein? Você levantou aqui vários temas que a gente poderia colocar, mas enfim, ficou muito difícil para o Bolsonaro, né? E para os outros candidatos, tirante o Lula, né? Exato, Sardenberg. Os bolsonaristas estão desde ontem tentando descredibilizar a pesquisa do Datafolha pelo fato de que ela aponta uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro que é maior que a de outros institutos. Isso se deve ao fato de que as metodologias das pesquisas são diferentes. O Datafolha faz pesquisa de campo, pesquisa presencial em pontos de fluxo. Então, isso acaba tendo números que no total são diferentes, mas o quadro é o mesmo. O quadro mostra um crescimento do ex-presidente Lula em relação à última pesquisa que eles fizeram. Eles fazem pesquisas também com um prazo maior, então isso mostra uma volatilidade maior nos números e mostra um cenário segundo o qual, mantidas essas condições que a pesquisa encontra, o ex-presidente Lula poderia vencer no primeiro turno. Isso causou ali um grande quiprocó nas bases bolsonaristas, ministros indo às redes sociais, apontando fraude, ironizando a pesquisa, mas na verdade muito nervosos. Nos bastidores, você fala com eles e percebe um nervosismo. Um deles chegou a me dizer o seguinte, uma pesquisa como essas é ruim porque influencia a política, ou seja, pode começar a provocar debandada do barco bolsonarista, Sardenberg. Esse é o grande buziles desse pessoal hoje. E tivemos também, né, Vera, em relação à manifestação espontânea das pessoas, um resultado muito favorável para o ex-presidente Lula, né? Cresceu bastante na espontânea, muito fora da margem de erro, de 30 para 38 pontos percentuais, e o Bolsonaro caiu de 23 para 22, caiu não, oscilou dentro da margem, é quase um empate em relação ao levantamento anterior. Eu acho que em poucos levantamentos eu vi uma segmentação do voto mostrar tão claramente a influência dos fatores econômicos sobre a intenção de voto. Está muito claro, aquela frase, né, famosa, economia estúpido, nunca teve tão caracterizada como nesse levantamento. Eles estratificaram muito a condição de renda, de empregabilidade, de onde essas pessoas moram, qual é a faixa etária delas, e fica evidente que o ex-presidente Lula cresce, principalmente no Nordeste, principalmente entre desempregados, vai muito bem entre quem ganha apenas até um salário mínimo e entre pessoas que têm renda familiar de até 2 salários mínimos. Em todos esses estratos, Sardenberg, ele passa de 56%, 57% das intenções de voto. Então, a gente tem quase 2 Brasis radiografados na pesquisa Datafolha. Esse Brasil que passa fome, que está desempregado e que é muito atingido pela inflação, votando majoritariamente no ex-presidente Lula. Um Brasil que é do centro-oeste, de evangélicos, homens, que ganham de 5 a 10 salários mínimos ou mais de 10 salários mínimos, votando no presidente Jair Bolsonaro. Isso mostra aí uma cisão na sociedade, né? Ali tem uma linha de corte que divide que Brasil, que cada pedaço da sociedade brasileira enxerga, e isso explica muito esse ambiente muito conflagrado que a gente encontra nas ruas, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. É como se esses muito ricos, que ganham mais de 10%
mais de 10 salários mínimos, e que dos quais 42% declaram voto no presidente Jair Bolsonaro, não olhassem para essa outra realidade dos mais pobres. É uma dissonância muito grande entre dois espectros das faixas de renda, das faixas de escolaridade, até das faixas etárias. Entre os jovens, o Lula tem uma votação muito grande, ele tem 58% entre quem ganha de 16 a 60, quem tem, entre 16 e 24 anos, o que explica aquele desespero do Bolsonaro para que os jovens não se alistassem para votar em outubro, né? Exato. É um retrato, a pesquisa acompanha o retrato da desigualdade e mostra claramente que o país desigual está com o Lula, né? País desigual está com o Lula, e mostra que os instrumentos que o Bolsonaro buscou para tentar melhorar a sua condição de voto no Nordeste, entre os mais pobres, como Auxílio Brasil, o Vale Gás, essa chicana toda que ele faz em torno dos preços dos combustíveis, sem, no entanto, resolver o problema, tudo isso mostra que não foi efetivo, né? Foi ineficaz para melhorar as projeções de voto dele nesses setores da sociedade. E, no entanto, tudo que ele faz de ataques à democracia, de duvidar das urnas eletrônicas, todas essas investidas contra minorias parecem não sensibilizar os mais ricos e os empresários, por exemplo. Entre quem é empresário, o presidente Jair Bolsonaro lidera também no Centro-Oeste, onde é forte o agronegócio. Então, essas coisas, esses riscos democráticos não parecem demover uma parcela do eleitorado dessas regiões e com essa característica de serem muito ricos e muito escolarizados a votarem no Bolsonaro. Aí desse caso prevalece o anti-Lula, né? Prevalece o antipetismo. Prevalece e o sentimento de corrupção, essa coisa que deixou de ser, parece ter deixado de ser um fator mais relevante de voto, como foi, por exemplo, em 2018. E agora a economia parece prevalecer sobre essa questão da corrupção, etc. Agora, considerando, Vera, todos esses pormenores que você nos trouxe, né, todos esses detalhes bastante interessantes da pesquisa e também os índices principais, qual que é a possibilidade da gente ter, de fato, o ex-presidente Lula levando no primeiro turno? Essa é a grande tentativa, a grande mobilização por parte dos petistas. Vão intensificar essa mobilização que já vem nas conversas políticas nas últimas semanas. Vão procurar os dissidentes do PSDB, vão procurar a União Brasil, vão procurar o PSD do Gilberto Kassab, vão procurar o PDT do Ciro Gomes, numa tentativa de ampliar essa frente de apoio ao Lula, com o seguinte discurso, de que uma vitória no primeiro turno evitaria, inclusive, que o Bolsonaro tentasse alguma ruptura, pelo fato de que é no primeiro turno que se elegem deputados e senadores, e, portanto, nem deputados e senadores bolsonaristas topariam embarcar em melar as eleições, porque isso significaria melar a própria eleição deles. Então, esse é um discurso que está muito forte desde ontem e que eles vão intensificar. A chance, Cássia, do Lula ganhar no primeiro turno, eu acredito, seja que as pessoas enxerguem que os outros candidatos não têm nenhuma viabilidade e comecem a sair dessas candidaturas. Comecem a sair da candidatura, principalmente do Ciro Gomes, que é o único que parece ter alguma coisa a perder. Então, eu queria pegar o gancho do Ciro Gomes, que não saiu do lugar, e que, portanto, aquela política dele, aquela tática dele de atacar o Lula e de chamar o tema corrupção o tempo todo, não pegou. Não pegou. Então, aquele negócio que você falou, né? Tem eleitores que esquecem o autoritarismo do Bolsonaro, o viés ditatorial, o antissocial e tal. E o outro lado resolveu esquecer a corrupção, né? Passar uma borracha e vamos em frente, né? É como se as rejeições dominassem o voto. Você rejeita mais um ou rejeita mais o outro?
Você acha que, tudo bem, o que aconteceu foi o PT cometeu corrupção? Alguns acham, outros acham que nem isso. Mas que o risco de uma ruptura da democracia é mais grave do que isso. Então você tem que praticamente fazer uma escolha de Sofia na hora do voto. E a novidade dessa eleição, que a gente não vê desde 98, e que eu falei com muitos donos e especialistas de institutos de pesquisa, é que esse raciocínio pode mesmo antecipar o segundo turno para o primeiro. Eu achava que isso era impossível, falei isso aqui algumas vezes, mas eles acham que tá tão grande essa contraposição entre as rejeições dos dois, que o eleitor pode antecipar essa decisão mesmo para o primeiro turno. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até. Obrigada, queridos. Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, Vera. Até mais. Presta atenção lá no aeroporto. Qualquer coisa, avisa a gente. Vou de olhos vendados pro aeroporto, mas só no domingo. Tchau. Tchau. Tchau, até.